Olá, sejam bem-vindos. Vocês que participam aí do curso de plantação de igrejas do Seminário Presbiteriano, ou vocês que estão aí também assistindo esse vídeo aí, encontraram no YouTube ou receberam um compartilhamento aí, estão tendo acesso a esse material. Hoje eu vou estar falando de um tema interessante para nossa reflexão sobre plantação de igreja, que é cujo tema é erros e acertos na plantação de igreja. E, obviamente, a pergunta que está implícita aqui na minha mente e ao fazer essa análise é a seguinte: por que é que algumas igrejas elas são plantadas com tanto sucesso e são tão efetivas na sua caminhada, enquanto outras igrejas passam tanto tempo sem uma caminhada, sem uma estruturação, sem uma consolidação? Eu já tive alguns episódios seriam até jocosos, se não fossem trágicos. Por exemplo, eu estive na Bahia alguns anos atrás e soube de uma congregação que já fazia 76 anos que era a congregação em Salvador, né? 76 anos de congregação, né? Eu conheço realidades de igrejas também que nunca se tornam um projeto razoável, execuível, consolidado. Óbvio que você tem que levar em conta alguns fatores que são muito importantes aí, né? Um dos fatores que eu diria é essa questão de onde você está plantando essa igreja. Talvez você tenha sido um erro no projeto lá atrás, porque infelizmente algumas igrejas foram plantadas e os lotes que eles compraram, uns lotes bem escondidos, num lugar quase inacessível, e ali, depois de algum tempo de ponto de pregação ou congregação, eles pegam e tentam transformar aquele projeto num lugar absolutamente inexequível para a plantação de igrejas. Se eles estivessem estrategicamente melhor situados, muito provavelmente eles teriam condição de acertar, né? Infelizmente a gente encontra isso aí. Outros erros estão muito relacionados ao próprio perfil dos plantadores de igreja, ao fato de que os plantadores de igreja eles ficam muito pouco tempo no campo, eles não dão base, e quando passam 3, 4 anos ali, recebem um convite melhor, eles já saem para outro projeto e deixam aquele projeto para trás, e aí as coisas começam a complicar muito na questão da plantação de igreja, porque você não tem um sequenciamento no trabalho, né? Então há muitos trabalhos aí que já foi investido muito dinheiro, 10, 15, 20 anos de injeção de economia, de recursos, de parcerias, e que não se tornaram execuíveis, não funcionaram, né? Isso aí entraria certamente no quadro dos erros, né? Por outro lado, eu já tive também o privilégio de ver congregações e novas igrejas sendo plantadas com muita rapidez, com muita eficiência, com muito dinamismo. Igrejas que começam do nada e que no ano seguinte elas estão autossuficientes, né? Eu já tive o privilégio de participar de projetos assim, né? Já estive envolvido pessoalmente no projeto de plantação de igreja, que em 2 anos e meio eu tive condição de chamar um pastor para assumir o trabalho com autossuficiência financeira, o que é uma vitória tremenda, considerando o nosso contexto, né? Então a gente precisa começar a perguntar onde é que nós podemos identificar os erros e acertos na plantação de igreja. Quais são as dificuldades que a gente encontra aí, né? Por que alguns projetos avançam e são consolidados e outros não, né? Quando nós começamos essa reflexão, é muito importante a gente considerar o seguinte, que plantação de igreja, antes de mais nada, e essa é uma consideração preliminar que a gente tem que fazer, é que, antes de mais nada, a plantação de igreja não é uma equação do tipo 1 mais 1 é igual a 2. Ou, em outras palavras, se você tiver a metodologia certa, se você tiver o plantador de igreja certo, se você tiver o local certo, se tiver os recursos apropriados, o treinamento adequado, você vai poder dizer que esse trabalho vai ser efetivo. Não. Plantação de igreja não é algo mecânico. Faça isso e você tem esse resultado. Aplique esses princípios aqui e as coisas vão acontecer dessa forma. Não. Plantação de igreja não é um projeto que você possa colocar nessa categoria de uma coisa, de uma ciência exata, tá? Não é algo mecânico, não é algo automático. Eu gosto muito de um livro do Mark McKinley,
chamado Plantar Igrejas é para os Fracos. Isso mesmo, o título dele é esse aí, né? E o subtítulo desse livro é Como Deus usa pessoas confusas para plantar igrejas comuns que fazem coisas extraordinárias. Então, de primeira, a gente precisa entender isso aí. Não, plantação de igreja não é algo mecânico, né? Não é, se você faz assim, você tem esse resultado. Se você fizer desse jeito aqui, né? Não é assim. É alguma coisa dinâmica e tem muito aspecto espiritual envolvido nisso aí. Por isso que a expressão de Paulo lá em Coríntios, ela precisa ser lembrada para nós, né? Quando Paulo fala em 1 Coríntios 3, 5 a 7, eu plantei, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo, porque nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus, somos cooperadores de Deus. Então, na verdade, nós estamos cooperando num projeto que vai muito além da nossa capacidade, da nossa competência de fazer. Nós precisamos considerar isso aí. Então, a dependência de Deus, porém, não vai excluir o planejamento que nós precisamos ter quando nós consideramos a plantação de igreja. Aí você pode dizer, bem, já que é Deus que faz, então eu não preciso pensar em nada, não preciso avaliar nada, não preciso fazer nenhum planejamento, porque já que é Deus que dá o crescimento, por que eu tenho que ter preocupação em fazer qualquer ideia? E é interessante que essa compreensão estranha, ela está presente nas igrejas. Eu me lembro de um encontro que eu tive, um dos primeiros encontros que eu tive quando vim pastorear a igreja presbiteriana de Anápolis. E eu estava muito empolgado naquela época, com muita coisa na cabeça, muitas ideias boas e tal, querendo fazer algumas coisas. E aí eu levei um planejamento estratégico. E logo de cara, eu já coloquei no planejamento estratégico a experiência que é contada num livro que tinha lido de um pastor que foi para um determinado lugar e quando chegou ali naquele determinado lugar onde ele queria fazer o planejamento, as pessoas eram muito simples e as pessoas disseram por que nós temos que fazer planejamento se é Deus quem faz as coisas acontecerem, né? Por que nós precisamos de planejamento? E eu coloquei isso no papel. E antes, aí eu entreguei a folha para todo mundo, o papel eram as coisas de 8 páginas para cada um, né? Dos líderes que estavam presentes. E antes que eu começasse, cara, aconteceu uma cena patética. Um dos líderes levantou e falou assim, pastor, eu realmente estou aqui nessa questão de planejamento estratégico, mas eu, honestamente falando, eu acho que a gente precisa orar, a gente não precisa de planejamento estratégico, porque quem faz as coisas... Eu sei exatamente a introdução do material que eu iria ler com o pessoal, né? Então foi uma saia justa pra caramba, né? Ter que trabalhar isso aí. Mas às vezes é essa ideia que existe na mente de algumas pessoas, né? Se é Deus quem faz, se o projeto é de Deus, se a igreja é de Cristo, se é Ele que edifica a igreja, se nós plantamos e outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, por que nós precisamos de planejamento? Então eu queria também deixar claro que assim como eu posso dizer que plantação de igreja não é alguma coisa mecânica, né? Não é uma equação, mas algo dinâmico, algo vital, algo espiritual. Por outro lado, também eu posso dizer que apesar de ser vital, espiritual, ser alguma coisa de Deus, isso não exclui planejamento. Isso não exclui planejamento. E eu queria usar 3 textos bíblicos para mostrar para vocês como isso é verdade, né? O primeiro texto bíblico a gente vai encontrar em Josué, capítulo 18. Quando você lê Josué, capítulo 18, Josué está tentando estabelecer com as pessoas o plano de ação para ocuparem a terra prometida, né? O resto da terra dividido em 7 partes. E é interessante que a Bíblia diz que reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló e armaram ali a tenda da congregação e a terra estava sujeita diante deles. Aí o que Josué começa a fazer? Ele diz aos filhos de Israel o seguinte, de cada tribo, Josué 18:4, de cada tribo escolhei 3 homens para que este os envie, eles se dispõem, corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. O que Josué pede? Faça um gráfico. Essa linguagem é uma linguagem extremamente moderna, não é mesmo? Fazer um gráfico, faz aí uma projeção no YouTube, joga um mapa, né? E logo depois ele vai dizer a mesma coisa no versículo 5. Em 7 partes fareis o gráfico da terra. A mesma ideia vai aparecer no versículo 8, né? Diz, estabeleceu e dizendo que correr a terra, levantai-lhe o gráfico. No versículo 9, foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico. Ou seja, eles iam conquistar a terra, que a terra ali precisava ser dividida agora, eles tinham conquistado a terra, e eles precisavam agora fazer o quê? Estratégia,
faça um gráfico, né? Então essa ideia é uma ideia bem bíblica, bem clara, né? E tudo estava sob jurisdição de Deus, mas isso não prescindiu do gráfico que eles precisavam fazer. Um outro texto que eu citaria para nós é o texto que Jesus, o próprio Senhor Jesus, vai dizer aos discípulos, né? Ele está falando aqui do custo do discipulado, mas ele faz algumas observações interessantes. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele. O que Jesus está dizendo aqui? Ó? Quando vocês forem fazer qualquer projeto, forem construir uma torre, vocês têm que assentar primeiro. E vocês precisam calcular a despesa. Depois ele vai usar o exemplo da guerra também, né? Se a gente pode lutar contra um exército maior, como é que isso pode ser feito? É planejamento. Jesus está falando aqui da necessidade de a gente fazer um plano de qualquer projeto. No caso, esse texto aqui está falando especificamente de um planejamento de discipulado. Vocês querem seguir a Jesus, né? Então vocês precisam saber o custo que vocês têm em seguir a Jesus, né? E o apóstolo Paulo vai fazer a mesma colocação, né? Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26, quando ele fala: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, eu não corro sem meta. Eu sei onde eu vou chegar. Eu não sou um Forrest Gump, né? Correndo sem saber onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar e eu não corro sem meta. Então, nós precisamos, esses 3 exemplos bíblicos mostram bem como fazer um planejamento pode ajudar nisso aí, quando a gente discute a questão, por que alguns trabalhos acontecem bem ou não. Às vezes, é falta de planejamento. Erramos lá no início, quando nós estávamos pensando no projeto que iríamos fazer, né? Então, algumas diretrizes eu gostaria de colocar aqui como sustento para essa questão de planejamento. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a obra é de Deus, que isso não fique confuso. O fato de termos planejamento, termos ideias, de fazermos um gráfico, de fazer o cálculo, tudo isso é importante. Mas nós precisamos entender que a obra é de Deus. A Bíblia fala no Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, se Deus não estiver nesse projeto aqui, o resultado vai ser fracasso mesmo. A obra é dele, é ele quem tem a responsabilidade última sobre esse assunto aí, né? O segundo texto que eu gosto muito é de Mateus 16, 18, quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está dizendo, ele traz o ônus para ele. Eu edificarei. Quem edifica a igreja é Jesus e a igreja é dele. E isso é muito claro quando João também vai falar, os discípulos de João Batista começam a ficar enciumados pelo fato do ministério de Jesus estar assumindo uma projeção maior do que o dele. E aí ele falou: ó, o negócio está ficando feio aqui, ô chefe, porque, olha, muitos dos nossos estão seguindo Jesus, estão deixando a gente aqui, né? E João Batista, a maior satisfação, fala uma coisa que é inesquecível, João 3, 29. Quem tem a noiva é o noivo. O noivo se alegra, o amigo do noivo se alegra ao ver o noivo se juntando com a noiva. É isso aí, o meu papel é esse, né? Então, eu sou apenas uma voz aqui anunciando esse Messias que deveria vir. O meu lugar é esse aqui, está tudo certo. A obra é de Deus, é Jesus quem deve conduzir a coisa, né? Aí, outra diretriz que eu colocaria é o seguinte, é que sempre que pensarmos, né, na plantação de igreja, nós temos que entender que o preparo ele envolve 2 vias. A primeira via é o preparo espiritual, a segunda via é o preparo humano. Essas 2 abas devem estar juntas aqui trabalhando, tá? O fato de você ter planejamento, preparo humano e tal, não pode abrir mão desse projeto, da ideia inicial de que isso aqui é uma obra espiritual e nós precisamos ter preparos espirituais. Por isso é recomendável, já falamos sobre isso, orar pelo projeto, jejuar pelo projeto, colocar pessoas para orar por você nesse projeto, por isso que é fundamental. Do outro lado, você precisa entender também que é essencial o preparo humano, né? Muitas pessoas vão para plantar igreja, mas elas nunca se preocupam em ler um bom livro sobre plantação de igreja, e fazer um treinamento sobre plantação de igreja. Elas nunca vão a um seminário de plantação de igreja, elas não trocam ideias com outros plantadores de igreja, elas não veem o que os
outras denominações estão fazendo também. Então, na verdade, a pessoa vai despreparada e ela assume esse despreparo e ponto final. Ela simplesmente acha que ela tem todas as respostas e ela orgulhosamente ou preguiçosamente não procura descobrir quais são as possibilidades para a efetividade desse ministério, desse trabalho que eu estou fazendo. Portanto, nós temos que considerar sempre as duas abas aqui, ó, preparo espiritual e o preparo humano, né? A outra coisa que eu diria é que nós precisamos ter o homem certo para o lugar certo, né? Empreendimentos precisam de planejamento e empreendimentos precisam de etapas e precisam de recursos. E nós então precisamos entender se essa pessoa que está indo para esse campo, ela é a pessoa certa para esse lugar. Por outro lugar, nós temos que perguntar, esse lugar é um lugar onde nós deveríamos nos preocupar em plantar a igreja agora, né? Algumas pessoas me falam, mas tem algum lugar que não precisa de plantação de igreja? Eu digo, não, todos os lugares precisam de plantação de igreja. A única coisa que nós precisamos checar e olhar com cuidado é que nas Escrituras Sagradas, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos da primeira, segunda e terceira viagem missionária, eles foram muito específicos onde eles queriam alcançar. Basta abrir Atos 16 que vocês vão ver isso aí. Eles chegaram na Samotrácia, chegaram em Neápolis, Anfípolis, eles não pararam nessas cidades, mas eles foram especificamente para Filipos, que era a cidade principal do distrito, né? Era a sede do governo ali provisória que acontecia uma vez por ano. Então, nós precisamos considerar essas diretrizes, é muito importante para nós. Esse homem é certo para essa função, para esse lugar, nós estamos exatamente investindo no lugar certo, né? Outra diretriz que eu colocaria é que nós temos que buscar excelência naquilo que a gente faz. Então, eu colocaria essa excelência em 4 linhas, pelo menos, aqui do plantador de igreja, para que ele possa ter efetividade, para evitar os erros possíveis aqui nesse trabalho. Primeira coisa, eu diria, prepare bem a recepção, né? Se você quer uma igreja que vá acolher bem, prepare as pessoas que vão estar ali na porta, recebendo, dando as boas-vindas, né? Os americanos dizem que uma pessoa, quando vai a uma igreja pela primeira vez, ela decide se vai ficar naquela igreja dos 10 primeiros minutos iniciais do encontro que ela tem ali com a comunidade, a experiência que ela tem com aquela comunidade. Em 10 minutos ela vai decidir se ela fica ali ou não. Eu não sei se essa estatística se aplicaria à realidade brasileira, mas o fato é o seguinte: quando você tem um programa da igreja, meu querido irmão, é muito importante saber quem é que está recebendo as pessoas ali e como essas pessoas estão sendo recebidas. Elas estão recebendo atenção, as coisas. Ao invés da gente ficar muito preocupado, é o que muitas vezes a gente faz, a gente na recepção a gente se preocupa em apresentar o nome publicamente. E nossas igrejas têm esse hábito. A minha igreja não faz isso. Depois que eu li que o medo número 1 das pessoas é o medo de se expor publicamente. Então, você chama a pessoa que está entrando na igreja, que quer o anonimato, você chama a pessoa para se colocar em pé e expõe aquela pessoa, e às vezes você não ouve o nome da pessoa, aí você fica perguntando, André, e ela diz, não, Mané, Joana, não, Banana, e vai misturando as coisas todas, né? Então, é muito importante que a gente saiba receber as pessoas. Não é o fato de você anunciar lá na frente. Quem gosta muito de ser apresentado publicamente, eu vou te dizer quem é que gosta. Político adora isso aí. Político, ele precisa dessa questão de visibilidade, né? Outros que gostam, pastores, e se forem mais velhos, gostam mais ainda de serem apresentados, né? E seminarista adora ser apresentado na igreja. Fora disso, meu querido irmão, você não vai ter muita gente muito interessada em ser apresentado publicamente na igreja, mas ser bem recebido é fundamental. Segunda área que eu diria é a área de que você possa treinar e delegar funções. Coloque as pessoas certas nas áreas certas, né? E você vai ter uma produtividade muito boa. Treine essas pessoas. Às vezes as pessoas gostariam de fazer, mas elas não têm ferramentas. Então, dê ferramentas para ela, isso é treinamento, invista nisso, né? Leve essas pessoas para congresso, né? Leve para viajar com você, expõe essas pessoas a outras visões para que elas possam também ver como as coisas funcionam em outros lugares, né? Terceira coisa, pense cuidadosamente na sua liturgia. Nós temos muitas vezes liturgias muito mal preparadas e por isso liturgias longas, pastores prolixos, líderes prolixos,
Na minha igreja eu não tenho presbítero comigo, embora na liturgia, assim, obrigatoriamente eu não tenho. Por quê? Porque eu descobri que muitos presbíteros são muito bons na frente. Mas alguns presbíteros eles não têm a mesma facilidade. Então você coloca um presbítero desse para ler a Bíblia ali, ele vai engasgar, ele vai raspar a garganta, vai ser horrível. Então não faça isso, né? Não faça isso, não exponha a pessoa a uma liturgia. Ou então você dá o microfone para alguém que é prolixo demais, né? Ou às vezes é você mesmo que é prolixo demais. Existem pastores que são extremamente prolixos. Quando vão falar um aviso desse tamanho, eles têm que dar uma pintura aqui, né? Vão fazer a ceia, eles fazem, né? E vão pregar um sermão longo. Então, prepare cuidadosamente a sua liturgia. Lembre-se, né? Essa liturgia tem que ser alguma coisa bem. Eu digo, se um culto estiver passando de 1h15, ele tem que estar repensando, né? De tudo, liturgia, aviso, comunicação, batismo e tal, né? E aí, estourando, meu querido, 1h30, olha lá, viu? Se você conseguir fazer dentro de 1h15, você está indo aí numa pegada boa, né? Eu diria assim, né? Outra coisa que você precisa fazer, e essa quarta área, eu disse recepção, treinamento e delegação, liturgia, e agora eu vou falar de sermão, né? Se nós estamos buscando excelência, trate cuidadosamente o seu sermão. Existem pastores que são preguiçosos, existem pastores que são maus comunicadores, e todo pastor acha que prega bem. Nunca vi nenhum pastor que disse, eu prego mal, né? Aliás, já vi sim, né? Mas, em geral, os pastores acham que eles pregam bem, que eles são os melhores pregadores e tal, mas não são, né? E, eventualmente, são pregadores que pregam muito tempo. Seminaristas, então, pior ainda, porque eles têm poucas oportunidades e, quando eles vão, eles pregam aqueles sermões longos e querem mostrar todo o conhecimento que eles adquiriram nos 3, 4 anos de seminário, e aí é um caos. Ele prega mal, longo, um sermão chato, e ninguém mais quer convidá-lo para pregar novamente. Então, meu querido, se você é um seminarista, pregue 20 minutos e prepare bem o seu sermão, para que você tenha outra oportunidade de pregar, tá bom? E, se caso contrário, você não vai ter outro convite, não. Correto? Então, pense nisso aí, tá? Se você é plantador de igreja, é fundamental que você pense nisso aí também, né? Deixa eu colocar aqui alguns erros e acertos que o Renato Camargo, num encontro do CTPI, ele levantou, achei muito interessante. Deixa eu colocar aqui, sinteticamente, os 5 pontos que ele colocou como erros, né? Primeiro, ele disse que um dos erros na plantação de igreja é a falta de avaliação criteriosa do plantador. Concordo plenamente com isso, né? Muitas vezes a gente manda pessoas que não são corretamente avaliadas para o campo, e isso traz desgaste tremendo financeiramente, desgaste potencial, desgaste do campo, né? Segunda coisa que ele coloca, e aí eu não sei, eu não tenho visto muito isso, mas ele deve ter visto a experiência de precipitação no investimento imobiliário. Se a gente compra, de repente, uma área que depois não é a área que seria a área boa para a gente poder ter aquele imóvel naquele lugar ali, mas já o investimento já foi feito e tal, né? Ele certamente deve ter visto isso aí na percepção dele. Outra coisa que eu acho fantástica, ele coloca o terceiro ponto, é formação deficiente no grupo base. Se você cria o grupo base, aquele ponto de partida da plantação de igreja, aquele grupo é viciado, né? Ou ele é legalista demais, ou ele é moralista demais, ou ele é liberal demais, você cria o DNA da igreja. Esse DNA da igreja é para sempre, né? Então, por exemplo, eu já vi igrejas que o pastor, plantador de igreja, dizia para as pessoas assim, não, nós não dízimo é antibíblico. Okay? Ele criou isso na igreja, meu querido. Olha, literalmente, para que essa igreja pudesse ser mudada, literalmente, teve que sair uma geração inteira e vários esforços de outros pastores depois para poder mostrar biblicamente a base correta do dízimo, da entrega do dízimo com fidelidade. Então, se você coloca isso aqui, ó, né, uma igreja pentecostal demais, essa é a base. Então, esse grupo base aqui agora, se é um grupo simpático, acolhedor, isso vai ficar no DNA da igreja. A minha igreja aqui em Anápolis, ela nasceu com os missionários. Rapaz, a minha igreja tem um DNA missionário, é impressionante. Tudo que é missionário, minha igreja gosta disso aí, é uma pegada legal e as pessoas vão mesmo, né? Eu estou tentando agora colocar uma pegada de plantação de igreja, porque é a área que me atrai fortemente, né? Quarta coisa que eu falei é a implementação de modelo de outras igrejas, né? Ele faz crítica dizendo que às vezes a gente copia o modelo de outra igreja e implanta para cá, né? Eu questiono um pouco essa abordagem do Renato Camargo, porque eu acho que algumas igrejas, elas, quando você planta uma igreja, há uma tendência natural de você reproduzir o modelo da igreja de onde aquele grupo saiu, né?
Óbvio, essa adoção do mesmo modelo, ela não pode ser alguma coisa engessada, né? Mas tá aí a crítica que o Renato Camargo faz nisso aí. Quinto, assimilação sem cuidado de crentes de outras igrejas. Isso é um aspecto muito interessante, porque se você começa a ter uma série de pessoas de outras igrejas, mas que você não faz o treinamento adequado para essas pessoas que estão chegando, para que elas entendam como é que funciona a igreja, daqui a um pouco você tem uma salada mista aí, e você não vai conseguir exatamente organizar as coisas, e você vai ter várias ideias, várias tendências na igreja, e você não conseguiu fazer a coisa caminhar bem, né? Então, os erros esses 5 pontos aí que o Renato Camargo aponta. Ele fala dos acertos também. Primeiro acerto, resgate da centralidade e da excelência na pregação. 10. Eu não creio na plantação de igreja se você não tem uma boa exposição da palavra, tá? Um bom expositor da palavra, um cara que prega biblicamente, uma igreja bíblica, uma mensagem boa. E eu diria, meu querido irmão, pregação é fundamental na plantação de igreja. Não tenha dúvidas sobre isso aí. Segunda coisa, mobilização dos leigos a partir dos dons espirituais. 10, essa frase aqui é fantástica, né? Se você quer acertar, você tem que começar a mobilizar as pessoas dentro dos dons espirituais que ela tem. O problema é que muitas vezes nas nossas igrejas nós elegemos as pessoas para determinados ofícios, mas elas não têm o dom daquele ofício. Às vezes você tem um presbítero indicado na função de diácono, e você tem um diácono na função de presbítero. Então, o fato de você não ter os dons espirituais adequados para a função pode ser um problema. A terceira coisa maravilhosa que ele coloca também, Renato Camargo, diz a descentralização do pastor em pequenos grupos. Eu acho isso fantástico. O pastor José João de Manaus, da Igreja Presbiteriana de Manaus, ele faz uma afirmação muito interessante, ele diz, pequenos grupos não é um programa de crescimento de igreja. Pequenos grupos são um programa de treinamento constante de líderes, porque é lá que vocês vão descobrir os líderes que vão despontando na igreja, naqueles pequenos grupos, na forma como eles são conduzidos, né? Ok. Quarto ponto aqui que o Renato Camargo coloca, a forte conexão da filosofia da igreja com a cultura local. 10. Porque se a igreja não está identificada com a cultura da região, com as pessoas, ela dificilmente vai conseguir atrair as pessoas também. Ela precisa saber. Às vezes é uma comunidade simples, então você precisa ter um pastor simples, que tem uma linguagem simples, adequada para aquilo ali, uma liturgia simples e assim por diante, né? Mas se você tem uma igreja um pouco mais elitizada e você não tem uma filosofia correta para aquele lugar ali, também o resultado será um fracasso, tá? Quinto ponto, a formação intencional da liderança através do discipulado. Concordo plenamente com o Renato, mais uma vez, né? Acho que esses 5 pontos aqui, para mim, eu subscrevo claramente embaixo, porque nós precisamos ter uma formação intencional de liderança através do discipulado. Esses homens, essas mulheres, elas precisam ser treinadas para que elas possam exercer as suas lideranças, né? Então tá aí o ponto que o Renato Camargo coloca, que são pontos maravilhosos, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre eles, né? Eu colocaria também um pouquinho mais aqui, né? Um outro ponto agora. Por que os projetos fracassam? Eu corro o risco de me tornar repetitivo aqui, mas deixa eu tentar fechar com algumas ideias aqui. Primeiro, eu diria que os projetos fracassam porque não levam em conta o perfil do plantador. A próxima palestra eu vou falar sobre isso. O fator diferencial na plantação de igreja é o plantador. Não tenha dúvida disso. Se você não selecionar, treinar, capacitar pessoas para a plantação de igreja, você pode estar certo, que você vai ter muita dificuldade e projetos fracassam, exatamente isso aí. Segunda coisa que eu colocaria aqui, vocês não estabelecer metas. Eu acho que todo projeto de plantação de igreja precisa ter começo, meio e fim, ou pelo menos uma meta para alcançar para começo, meio e fim, né? Eu tenho assumido parcerias aqui, e a parceria nossa é por 4 anos. 4 anos. Eu acho meio difícil hoje, no contexto que eu tenho visto, a igreja sendo formadas com 4 anos. Mas eu acho que é uma boa meta, é uma forma de você pressionar as pessoas para aqueles alvos, né? Então, estabelece meta e trabalha em cima dessa meta. Nós vamos nos organizar dentro de tal prazo, né? E tome cuidado aí para não fazer como a Dilma. Nós não temos meta nenhuma, né? A Dilma Rousseff. Ela disse, não temos meta nenhuma, mas quando nós batemos na meta, nós vamos dobrar a meta. Então é complicado esse trem, não entra nesse mecanismo aí. A terceira coisa que eu diria, por que os projetos fracassam, é porque eles não levam em conta o potencial do lugar. Eu disse para vocês que eu me tornaria um pouco repetitivo, mas deixe-me falar mais uma vez aqui.
né? Há alguns anos atrás, aqui em Goiás, eu pedi a um grupo de estudantes, alunos de plantação de igreja, para que eles pudessem fazer um gráfico da situação das cidades de Goiás, que tinham mais de 20 mil habitantes e que não tinha nenhuma igreja presbiteriana. E eles me trouxeram 12 igrejas. E pasmem vocês, eu estou muito feliz de participar disso, né? Eu diria para vocês que eu já estou envolvido em 2 projetos de plantação de igreja em 2 dessas cidades, tá? E isso é maravilhoso, eu acho fantástico. Cidade com mais de 20 mil habitantes que precisar. Então, o potencial do local, às vezes, é muito interessante. Você pode plantar uma igreja num lugar que tenha 2 mil membros, 2 mil habitantes, claro, né? O meu amigo Dorival, lá de Palestina, de Goiás, ele está numa cidade de 2 mil habitantes, que 200 membros são da comunidade dele, né? Então ele tem 10% da população é membro da igreja dele. É um igrejão, maravilhoso, né? Mas isso não é muito fácil de acontecer, não. Isso é óbvio que se você tem um potencial maior, as possibilidades aumentam substancialmente, né? A quarta coisa que eu diria é falta de ousadia e vitimismo do pastor. As 2 coisas precisam andar juntas, porque às vezes o pastor, ele é muito pouco ousado, o plantador de igreja é pouco ousado, ele não é arrojado para sonhar as coisas. E ele tem uma tendência de vitimismo. O vitimismo é o seguinte, ele começa a dizer, não, o trabalho aqui não está bom porque eu não tenho apoio do presbitério, não tenho apoio da instituição, da denominação, não tenho apoio dos outros pastores. E esquece, irmão. Quando você vai para o campo para plantar igreja, deixa eu te dizer uma coisa bem clara. Não conte muito com mais ninguém, sabe? No máximo um mentor, alguma coisa, mas agradeça a Deus os recursos que estão chegando, que capacitam você aí para você caminhar, mas não fique esperando muito apoio, não. Você é você e você mesmo, você sozinho aí, né? Trocando ideias aqui e acolá, se você é um cara aberto para poder acontecer isso aí. E quinto lugar que eu colocaria que os projetos fracassam, eu diria que é o burnout do plantador de igreja. Muitas vezes o plantador de igreja ele sofre um esgotamento espiritual, porque plantação de igreja é alguma coisa muito intensa, tá? E às vezes ele vai com tanta intensidade que ele se cansa, e ele estressa, o emocional dele arrebenta, e aí ele sofre um burnout, e aí é bem complicado, né? E por que os projetos florescem? Prosperam. Deixa eu dizer 4 pontos aqui que eu acho que ajudam tremendamente. Primeiro, eu diria que como a obra é de Deus, é a graça de Deus mesmo operando em nós e através de nós e muitas vezes a despeito de nós, né? Quando eu fui plantar a igreja, Sara, minha esposa, costuma brincar dizendo que nós descobrimos no projeto de plantação de igreja lá nos Estados Unidos que nós não sabíamos plantar igreja, nós sabíamos plantar batatas. Bem, eu não sei se nós saberíamos plantar batatas, mas é uma forma de brincadeira que ela usa, né? Então, a graça de Deus nos alcançou. Deus fez coisas que nós não seríamos capazes de fazer. Segunda coisa que acontece, que leva os projetos a prosperar, é a dinâmica do próprio líder, né? Lembre-se, tudo se levanta e cai em liderança. Essa é uma frase de John Maxwell, né? Líderes são homens que fazem o projeto sair de um determinado caminho para chegar em outro, né? Eles lançam, eles inspiram a visão, que é essa fotografia do futuro, né? E eles encorajam as pessoas, eles energizam as pessoas, né? Então a dinâmica do líder, e há uma frase em inglês que diz que o ritmo do líder é o ritmo do trabalho, né? E é isso mesmo, tá? Eu nunca vi nenhum trabalho indo muito bem com um pastor ou um plantador de igreja que não está indo bem emocionalmente, ele não é bem emocionalmente. Terceira coisa, um grupo base altamente motivado. Aqui é uma coisa fantástica. Quando você tem um grupo base motivado, eu até brinco com as pessoas dizendo, né? Entre você assumir um trabalho que está lá na frente, mas com um grupo desanimado, ou você pegar um grupo pequeno, mas animado, encorajado, que está assim, num fogo, numa vontade de fazer, num ânimo, né? A palavra ânima vem de alma, né? Coisa boa, né? Alma, né? Essa coisa forte, essas vísceras que a gente tem, né? Então, quando você tem um grupo de uma igreja, cara, que tudo que você pensa junto, eles estão indo juntos, os projetos é deles, eles compram o projeto, essa coisa, e estão motivados. Meu querido irmão, isso é uma bênção para o trabalho, né? E os projetos prosperam, em último lugar, dizia, porque é o plano de Deus mesmo, né?
Deus tem plano para a história, para a sua igreja, e Deus tem um propósito para a sua igreja e Ele realmente faz as coisas acontecerem como Ele deseja fazer. Que Deus abençoe você. Essa é uma palestra aí que, se você foi abençoado, pode compartilhar com alguém que você queira compartilhar e, quem sabe, potencializar isso aí para a vida de outras pessoas. Deus te abençoe e fique na paz.